Senhor. Minha carne já começa a tremer de temor, tremor diante do Senhor, de uma responsabilidade grande, que é o poder da palavra dele. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Somos dependentes do Senhor em tudo. E eu louvo ao Senhor. Minha carne já começa a tremer de temor, tremor diante do Senhor, de uma responsabilidade grande, que é o poder da palavra dele. É tão bom quando a gente medita numa mensagem, a gente tem ali preparado, mas quando o Senhor fala, temos que obedecer à voz do Espírito Santo, porque Ele quer tratar conosco, Ele quer trabalhar em nosso meio. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo. Quando a Karina louvava aqui, ela louvava e falava assim: olha o que passou, olha o que já passou. E quando ela falava esse louvor, olha o que passou e ficou para trás, que venceu, que vencemos, que Deus tem cuidado. Ao Espírito Santo bradou e falou o versículo ali que fala em Filipenses: pós todas as coisas naquele que me fortalece. Para um pouco e olha já o que passou na sua vida, desde a chamada que Deus fez para você. Que Deus te outorgou e te chamou na presença dEle. Apóstolo Paulo não era diferente. Era um homem culto, com sabedoria, estudo, conhecimento, tanto de lei como a dos homens. Tinha uma posição boa na sociedade, uma autoridade. E Deus não escolhe quem Ele chama, mas quando Ele chama, Ele escolhe para glorificar o nome dEle, como o pastor falou aqui. Deus, cada um tem um chamado, uma capacitação, algo tremendo da parte do Senhor que Ele quer revelar e outorgar e derramar sobre nossas vidas. Mas o principal é que a presença do Senhor para nós vencermos todas as coisas. A graça de Deus que nos faz forte quando somos perseguidos, como somos fracos, tribulados, açoitados. A presença de Deus que vai nos fazer forte. E essa presença de Deus que é derramada no dia de hoje. Ele falou: filha, ministra essa mensagem, ministra esse versículo, porque quando você está atribulada, ou quando vocês pensam que estão fracos, debilitados na minha presença, ou estão com fraquezas, a minha capacitação vem do trono do céu, a minha graça é derramada sobre vós, e te dou força e graça para vencer as dificuldades. E olha tudo que você passou e conseguiu na minha presença, na sua fraqueza, na sua dificuldade. Quando o apóstolo Paulo falava: eu quero fazer, mas não consigo fazer, Senhor. O que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. É uma luta constante. Mas o Senhor falava para mim: a minha graça está sendo derramada no meio de vós no dia de hoje, para fortalecer a cada um de vocês, nos momentos da adversidade, nos momentos das lutas e das perseguições e das provações. E eu parei e meditei, porque grandes coisas Deus tem para revelar através do poder da palavra dEle, através de derramar a graça, esse poder do Senhor sobre nós, de Cristo. Porque no momento que nós pensamos que estamos mais debilitados e mais fracos, mais frágeis, com calúnias, com perseguições, com enfermidades, que aí nós sabemos que não somos nada. Somos dependentes do Todo-Poderoso.
de Jesus Cristo de Nazaré. E o poder do Senhor, a graça de Deus foi derramada sobre nós através do Espírito Santo. Aí é Ele que nos dá força no dia de hoje para vencer mais uma batalha, vencer mais um gigante, vencer a situação que vem de encontro às nossas vidas. Somos mais que vitoriosos naquele que nos chamou. Aleluias. Você não é um qualquer, como muitos podem dizer. Não, você foi chamado pelo Senhor. Aleluia. E Deus derramou a presença e a graça dele. A gente sabemos, o apóstolo Paulo, ministério glorioso, perseguidor da igreja, porque não tinha entendimento. O que ele aprendeu nas leis, que ele estava fazendo certo, que ele perseguia a igreja. Mas quando ele teve realmente um encontro com o Senhor, quando ele teve realmente um encontro com a presença do Senhor, a história mudou. A história mudou da vida dele, como da minha e da tua vida, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Saímos do egoísmo, saímos da arrogância, da soberba, nos deparamos com quem realmente somos. E quando o apóstolo Paulo ele viu, quando Saulo ele se deparou e viu que ele perseguia a igreja do Senhor, o Senhor que por outra hora ele pensava que estava fazendo certo, mas estava sendo errado, perseguindo os servos do Senhor. E ele se deparou e teve esse encontro com o Senhor poderoso, esse encontro com o nosso Deus tremendo e santo. E ali ele se deparou com as suas fraquezas e com suas limitações, que no momento ele estava cego espiritualmente, porque aquela glória, aquele poder do Senhor veio sobre ele. E ele ficou ali cego. Mas Deus enviara um para tirar as escamas dos olhos dele. Eu não quero pregar sobre a conversão de apóstolo Paulo, mas eu quero falar para vocês no dia de hoje que através da vida dele, a graça do Senhor se manifestou poderosamente, porque ele pôde reconhecer que sem Deus ele não era nada, e que ele perseguiu o Todo-Poderoso e a igreja do Senhor, quem Deus incumbiu e chamou para pregoar as boas novas. Porque Deus tinha muito mais para revelar para ele, como tem para revelar para nós. E o apóstolo Paulo ele diz na sua mensagem em 2 Coríntios, que ele recebeu do Senhor visões e revelações inefáveis. Ele chegou até o 3º céu. Ele sofreu durante 14 anos, aguardando. Quando Deus ele teve esse encontro com o Senhor, ele aguardou há 14 anos para fazer a obra missionária do Senhor. E ele sabia o quanto ele ia padecer por amor do nome do Senhor. E ele olhava e ele via, ele falava assim: eu sou o menor, porque eu persegui a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele sempre se deparava e ele buscava do Senhor. Ele sabia, quanto mais o Senhor, o ministério dele, apostolado de curas, de milagres, de libertações, de prodígios, por entrar em cidades onde tinha a idolatria ali em Efésios, que eles adoravam, por entrar na cidade de Coríntios e pregoar o evangelho, por ir nas cidades e pregoar a palavra do Senhor verdadeira, para que eles viessem a alcançar, como o pastor aqui falou de José, que ele não foi nem bem interpretado pela sua própria família, que tentaram contra a vida dele. Apóstolo Paulo também, quando ele veio para os seus ali, junto com Pedro, João, junto com todos ali que Jesus ganhou a ele como discípulos, também ele foi rejeitado. Paulo também foi rejeitado. Mas o mais que me chama, que ele continuou perseverando no chamado do Senhor, ganhando vidas e almas, pessoas que não conheciam o Senhor. Ministério glorioso, passou por fome,
tribulação, naufrágio, perseguição. E uma das orações de apóstolo Paulo que ele dizia: porque se quiser me gloriar, não serei nécios, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não exalte pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber que o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim que não me exaltar. Deus, ele tinha revelações tremendas, maravilhosas, apóstolo Paulo, que aonde ele entrasse, ele ministrasse a palavra do Senhor, e muitos ouviam e se convertiam ao Senhor, e o evangelho era expandido e pregoado. Da mesma maneira, nos últimos dias, Deus tem levantado homens e mulheres, servos do Senhor, jovens e crianças, cheios do poder do Espírito Santo, para pregoar a verdade do evangelho, para pregoar a santidade, a santificação, o amor do Senhor para com a igreja do Senhor Jesus e para aquele que Deus chama. E ele tinha isso, e ele orava ao Senhor, por 3 vezes ele orou ao Senhor, para que aquele espinho saísse da carne dele, como um mensageiro de Satanás o bofeteasse. Nós não sabemos qual que era esse espinho na carne de Paulo, se era perseguição, se era a enfermidade, se era as lutas, as adversidades da vida. Mas o Senhor derramava sobre ele a graça e o poder do Senhor, para ele não se exaltar. E ele pediu para Deus tirar, e Deus não tirou esse espinho da carne. Pela graça de Deus manifesta poderosamente sobre a cada um, como o Senhor tem escolhido na presença dele, para não se exaltar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E a dependência de apóstolo Paulo, e como a nossa dependência, é do Senhor, é do poder e da graça do Senhor. Por isso o Senhor fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se alegre nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias. Se alegre quando for perseguido por causa do meu nome. Se alegre, porque grande é o vosso galardão. Se alegre em glorificar o meu nome. Se manter na verdade. Se manter na verdade da palavra do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel. Nas fraquezas de apóstolo Paulo, nas lutas, nas dificuldades, quando ele se dependia, ele via que ele era o menor, que ele não era digno. As suas fraquezas que tomava ele, o seu corpo, a sua vida, ele se lembrava do poder do Senhor. O poder do Senhor se aperfeiçoava sobre a vida dele, e esse poder se aperfeiçoa sobre nossa vida no dia de hoje. Que a presença e a graça do poder do Senhor venha se manifestar sobre a sua vida. Persevere na presença de Deus. Persevere na graça de Deus, porque aquele que nos chamou, ele é vitorioso. Ele nos concede vitória, graça e o poder dele. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que ele sentia alegria nas injúrias, ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Se hoje você está sentindo fraco por alguma situação essa semana que passou, o Senhor está falando: você é forte em Cristo Jesus. Você é forte. Não deixe que a situação dessa vida ou palavras venham te abater ou te infligir ou tentar contra a tua vida. Você é forte na presença do Senhor.
Apóstolo Paulo, ele fala numa das suas cartas: por ti somos levados todo dia como ovelhas para o matadouro. Todos os dias, Senhor, como ovelha muda. Mesmo que fomos levados assim e sentimos a fraqueza, a situação tentando nos sufocar dia a dia, as lutas espirituais, Deus, ele nos faz e nos mostra que ele fala que nós somos fortes na presença do Todo-Poderoso. Deus é tremendo, ele tem cuidado de nós. Deus é tão maravilhoso. E é no momento mais difícil da nossa vida que a gente deparamos que existe somente um Deus. Deus, ele tem um trabalho especial no coração e na vida, em sentimento. Cada digital é diferente, cada pensamento é diferente. Mas quando somos muitas vezes confrontados com pessoas, às vezes não entendem o que Deus trabalha dentro do nosso ser, porque quem examina o nosso coração e sonda a nossa vida é somente Deus. E as pessoas muitas vezes não entendem. E às vezes fala palavras ou tenta contra nossas vidas sem entender qual que é o maior projeto de Deus. Se o apóstolo Paulo fosse olhar para tudo isso, da onde ele veio, da posição que ele tinha, das leis que ele conhecia, da autoridade que ele tinha em suas mãos, o poder que ele tinha em suas mãos. Mas quando ele se deparou no Senhor, ele viu que isso daí nada valia a pena, mas sim a presença verdadeira do Senhor. Ele se deparou: Senhor, eu tinha poder, tinha autoridade em minhas mãos, eu tinha lei, conhecimento em minhas mãos, mas isso eu vou fazer, Senhor, quando eu tiver encontro verdadeiro com o Senhor, para o seu evangelho, para ser pregoado a tua palavra, para ouvires a sua palavra. Por isso que quando ele diz aqui que ele entrava nas cidades, ele não queria ser cuidado, mas ele queria que a palavra do Senhor fosse ministrada, que ouviam a palavra de Deus para ser curados e transformados pelo poder do evangelho. Porque o poder do Senhor não é somente por palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Os milagres do Senhor acontecem e acompanham todos aqueles que nele creem. Curas, libertação, transformação, prodígios e milagres, batismo no Espírito Santo. O poder do Senhor se manifesta tremendamente. Aleluia. E muitos ainda não conhecem esse poder sobrenatural. Quando chega no momento das suas adversidades, das tribulações, da perseguição ou das lutas espirituais, eu vou desistir, Senhor. O Senhor não me chamou para isso. Senhor, eu estou passando por um momento que a porta fechou, que eu estou enferma, Senhor. Senhor, eu perdi um ente querido que eu mais amava, perdi meu filho, minha mãe. Senhor, o Senhor não me chamou para isso, eu vou desistir. Muitos talvez pensam isso. Se o apóstolo Paulo parasse e pensasse nisso, se eu e você por um momento na nossa fraqueza pensasse em desistir, parar, mas o Senhor falou: não, vai avante, que eu sou convosco. É eu que fortaleço, é o meu poder que se aperfeiçoa sobre a vossa fraqueza. Continue avante para o alvo qual nós fomos chamados pelo Senhor. Aleluia. Deus, Ele é fiel. O poder do Senhor se manifesta de forma tremenda sobre as nossas vidas, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel com a sua palavra para conosco. Ele é tão fiel e poderoso. O mundo espiritual é tão sério que muitas vezes brincam. Muitas vezes passam tempo, muito tempo. Tem pessoas que têm anos na igreja, mas nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Nunca teve revelações do céu. Não somente o que sua vista, seus olhos alcançam, mas revelação do céu verdadeiro. Se o Senhor fez em pessoas que estão na Escritura Sagrada, nomes: apóstolo Paulo, Pedro, João. João, quando estava na ilha de Patmos, ali ele recebeu revelações inefáveis do Senhor. Qual foi o sofrimento dele? Foi lançado
num tacho com óleo quente ali. O apóstolo João, o sofrimento dele. Mas bem antes disso ele recebeu revelações da parte do Senhor, que é o livro de Apocalipse, do que há de vir ainda. Tudo tem um preço, um sofrimento, mas servir ao Senhor é o melhor. Porque no momento da nossa adversidade, fique tranquilo e descanse no poder do Senhor. Descanse na presença do Espírito Santo, que nos direciona e é derramada sobre nós no dia de hoje. A graça do Senhor. Não fique preso em situações na sua vida, mas olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus. Apóstolo João, ele recebeu tremendas revelações da parte de Deus. Ficou preso ali na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus, por amor do Evangelho. Se não fosse os apóstolos, se não fosse antes, nós não teríamos aqui raízes, mas nós temos raízes verdadeiras, palavras verdadeiras dos profetas, Jeremias, Isaías, Obadias, Abraão, o pai da fé, qual sacrificou o seu filho único, Isaque. Por meio da fé foi aprovado. Muitas vezes Deus prova a nossa fé, e que nós possamos passar sendo aprovado pelo Senhor. Quanto o Senhor chamou depois dos profetas, maiores e menores, Malaquias, Obadias, Oséias, e veio o maior profeta, Jesus Cristo de Nazaré, a esse que muitos rejeitam, que muitos não querem saber de viver como Jesus nos ensinou, batizado por imersão nas águas, vivendo não em posições, não como estrela, mas sim no meio da sociedade, no meio dos pobres, curando os enfermos, libertando os cativos e oprimidos. E ele falou: de graça dai, de graça recebei. E o poder do Senhor se manifestou sobre a vida dele e sobre as nossas vidas. Nós temos raízes, temos o poder da palavra do Senhor, que muitos no dia de hoje querem distorcer. Por isso o poder do Senhor não se manifesta como tem que se manifestar. Mas no dia de hoje, a graça do Senhor é derramada no meio de nós. Eu louvo ao Senhor para nos fazer forte e nos dar graça e força para vencermos até chegar aquele grande dia, ou do arrebatamento da igreja, ou do Senhor recolher a cada um e nós dormimos em Cristo Jesus. Que as nossas vestes sejam lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e purificada. Que o poder do Espírito Santo de Deus opere sobre a sua vida a regeneração, opere na sua vida a mudança. Não queira somente o Senhor o que Ele pode oferecer. Não, queira o Senhor como teu protetor, como teu salvador, como seu guia bem presente, como seu galardoador, porque o Senhor, Ele nos ama de tal maneira, e nós podemos ter raiz e base da palavra de Deus, que nos traz vida e força para vencermos todas as dificuldades. Jesus, Ele passou por todos os sofrimentos aqui na terra, mas graças a Deus Ele foi em obediência até o final, qual falou: Pai, está consumado, entrego a Ti o meu espírito. E eu louvo ao Senhor, porque Ele foi fiel para com Deus e para o projeto que Deus tem sobre a humanidade de salvação. Os anjos queriam pregoar a palavra de Deus, mas Deus deu essa responsabilidade para nós pregoarmos a palavra do Senhor verdadeira, santa, como ela é, sem enfeite, sem heresia, sem mentira, mas na verdade, porque essa palavra ela tem o poder de mudar o homem, mudar a mulher,
mudar a prostituta, mudar o traficante, mudar o casamento, mudar a vida de um homem que está à beira da morte, de trazer vida, saúde, de trazer mudança e te trazer a luz e a direção da tua salvação. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra ao coração. E eu louvo ao Senhor por tudo que Deus tem feito e que Ele é. E eu louvo a Deus por tudo. Eu me alegro a cada dia de glorificar o Deus da minha salvação.